Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Para você que não é inscrito, este é o canal Sou Rico e Agora. Eu sou o Marcílio e hoje vamos falar daquele segundo episódio, daquele segundo vídeo da série de 3 vídeos que eu disse para vocês que nós faríamos sobre os bitcoins, criptomoedas, as exchanges e, posteriormente, para fechar, falar um pouquinho sobre o blockchain, sobre essa tecnologia que tanto assusta alguns, tá certo? Então, exchanges, corretoras, tudo tranquilo para vocês? Já sabe tudo? Se não, vem comigo. Pois é, hoje nós vamos falar um pouquinho desse assunto que eu acho que é muito importante. É um assunto que tem trazido muitas perguntas, muitas pessoas me ligando, muitas pessoas mandando mensagens, e eu acho que vale a pena a gente esclarecer. Existem alguns vídeos, alguns youtubers que trabalham isso de maneira muito interessante na internet, eu já vi alguns vídeos nesse sentido, mas eu quero dar a minha contribuição aqui, espero que você que nos acompanha também goste, e se tiver alguma dúvida, sugestão, crítica, não deixe de nos informar, tá bom? Aquele que ainda não é inscrito, se inscreva, hein? Compartilhe o vídeo, porque assim nós tornamos esse canal um canal bem mais interessante, bem mais completo, trazendo para vocês aí os conteúdos que nós tanto almejamos, tanto precisamos, tá bom? No primeiro momento, eu gostaria de lembrá-los também, até antes da gente ver aqui os conceitos, uma exchange, uma corretora, está no mundo virtual para nós, né? Para nós que estamos aqui no campo da negociação online, dos recursos online, do comércio online, está para nós essa corretora, assim como aquela corretora que você já conhece, muitos chamavam de casa de câmbio, presenciais, aquelas físicas, aquelas lojas que você entra, até hoje existem, né, para fazer trocas de moedas. Isso é muito comum, a gente vai para o exterior, se você já viajou para o exterior, especialmente para um país que não comercializa, não utiliza a moeda local, sua moeda, você precisa ir lá e adquirir, trocar algumas dessas moedas para que você consiga efetivamente se adaptar àquele país naquele momento que você vai ficar ali. Então, exemplo, quero ir para os Estados Unidos, preciso comprar alguma coisa, pagar um táxi, quero comprar alguma coisa que eu precise, né, usar naquele momento, ou para trazer. Era muito comum, né, hoje bem menos, mas era muito comum a gente fazer essas trocas, até porque, se não me engano, o próprio consulado, né, americano que está em outros países, como no Brasil, exigia, né, a prova de que você tinha ali algumas reservas em dólar para poder viajar, para poder ir a outro país. Hoje isso se tornou bem menos frequente. Hoje nós temos os cartões internacionais que podem ser utilizados no mundo inteiro, sem nenhum problema, sem que você tenha a necessidade de trocar sua moeda. Então, é desta casa que a gente está falando, deste lugar, desse ambiente de trocas de moedas que a gente está dizendo. Agora a gente está falando de ambientes virtuais que fazem esse mesmo serviço, porém, agora com um clique a gente tem acesso a essas informações, a esse serviço, tá bom? Então vamos ver aqui no vídeo. Primeiro, lembrar que lá você tem a negociação de títulos que tem preço. Então o que seria o preço de um título? O que seria o preço de uma moeda virtual? É exatamente esse conceito que a gente já conhece de preço, né? Que é o valor dado a um determinado ativo, o valor que algum desses ativos tem nesta plataforma. Nesse caso, vale a pena a gente lembrar que você tem ali preços de compra, de venda e o último preço, para a pessoa se situar, saber exatamente como andam ali as variações de preço daquele ativo, tá bom? Temos também o volume. O que seria o volume? É a quantidade negociada naquela plataforma. Isso a gente vai ver o quanto que isso é importante quando alguém quer fazer algumas transações um pouco mais arriscadas, um pouco mais volumosas mesmo, o quanto que identificar esse volume é importante para a gente poder fazer uma negociação mais segura possível. Livros de oferta. Os livros de ofertas estão ali naquela exchange, estão ali dentro dessa plataforma de corretoras, justamente para mostrar para a gente quem são os potenciais compradores, os potenciais vendedores. Aí você tem lá um login, né, de cada um, e os volumes e os preços que cada um deles está disposto a vender ou comprar.
Então a gente vai depois dar um exemplo aqui, mostrar para vocês um exemplo de corretoras que fazem isso, algumas com uma plataforma bem interessante, bem interativa, né, com um layout legal, com uma interface, né, muito usada essa expressão no meio tecnológico aí, com uma interface agradável, uma interface que realmente chama a atenção do usuário, prende e faz com que ele tenha uma experiência de negócio muito interessante. Agora, algumas realmente são uma negação, não tem experiência nenhuma, a vontade que você dá é de fechar o site logo e procurar outro, né? Liquidez, outro termo, outra expressão que é muito importante para esse conceito de corretoras, para analisarmos as exchanges. A ideia de liquidez é o quanto o meu capital está preso nessa organização, ou não. Na medida em que eu tenho uma organização que, por vários fatores, e a gente vai falar desses fatores aqui, prende o meu capital ali, a gente diz que essa corretora tem baixa liquidez. Na medida em que eu tenho uma corretora em que eu tenho facilidade de transação para compra, para venda, para importar, para exportar no sentido de depositar ou sacar o meu dinheiro, eu digo que essa organização tem uma liquidez maior, né? Normalmente a liquidez também está atrelada ao volume, né, de transação naquela plataforma. Organizações que têm baixo volume, que normalmente são as menores, corretoras mais novas no mercado, apresentam ligeiramente uma liquidez menor, né? Isso é fato, em função exatamente do número de pessoas que estão dispostas e disponíveis ali para essas transações, tá bom? Vale lembrar que com relação ao histórico aí das exchanges, nós vivemos aí uma crescente, né? Uma crescente no número de exchanges, um crescente número de corretoras que estão cada vez mais dispostas a abocanhar esse mercado, ou seja, captar clientes potenciais interessados nas negociações de criptoativos. Então a gente percebe aí um número absurdo de organizações que nascem todos os dias. Vale o nosso alerta. É importante a gente observar que nem todas são de confiança, nem todas são sérias, e também não podemos dizer que todas são um lixo, né? É possível encontrar aí plataformas muito interessantes, um custo muito baixo, algumas com custo zero para exatamente captar seus clientes, e com um serviço muito bacana, um serviço de suporte, um serviço de depósito e saque rápidos e bem abrangentes. Eu acho que é uma coisa também que ajuda muito. Às vezes você vai abrir uma plataforma e o camarada só aceita depósito no banco Nubank, só aceita depósito num banco rural lá do estado dele. Quer dizer, é uma plataforma que está fadada ao fracasso, porque ela deixa poucas oportunidades para que você interaja, para que você compre, venda com mais fluidez, com mais velocidade, rapidez. E a gente sabe que a gente precisa muito disso, né, no mundo dos negócios tão dinâmico que a gente está vivendo nos últimos tempos, tá bom? Lembrar também uma outra coisa interessante, né, em relação às exchanges, divulgado uma instrução normativa da Receita Federal nos últimos dias aí, regulamentando a declaração das exchanges, a declaração de que essas organizações precisam fazer mensalmente dos seus clientes, da operação que seus clientes fazem em suas plataformas. Em outras palavras, toda corretora é obrigada a partir de agosto a mencionar quem são os seus clientes e quais foram os volumes negociados e valores nas suas transações, tá certo? Valores acima de 30 mil, todos devem pagar impostos. Valores inferiores precisam declarar também, mas é isento, tá bom? As corretoras que não estão no Brasil, as corretoras que são estrangeiras, que estão com sua plataforma em outros países, estão isentas de fazer essa declaração, mas o contribuinte não. O contribuinte é obrigado a declarar da mesma forma. Lembrando que essa declaração ela é mensal, semelhantemente às nossas empresas no Brasil. Então, se você é seletista, se você é vinculado a alguma empresa, você sabe que se você ganha lá acima de um determinado valor, todo mês o contador dessa empresa já faz o desconto do imposto de renda já na fonte, né? A retenção do imposto na fonte. E você vai declarar isso em abril, daquilo que foi retido, e se você tem uma restituição ou não, você tem que fazer algum tipo de pagamento. Vai funcionar da mesma forma. Então fique atento a esse detalhe aí. Outra coisa, agora a gente vai trazer alguns exemplos para vocês que eu acho interessantes, exemplos
de algumas corretoras que eu trabalho. A gente falou aqui de um número muito grande de corretoras, né? Um número grande de corretoras que surgem o tempo todo. A gente não tem como falar de todas elas aqui, mas vou citar alguns exemplos, mostrar algumas operações aqui, alguns botões, para talvez facilitar a vida de quem ainda nunca mexeu, né, daquelas pessoas que têm certa aversão ou dificuldade mesmo com os meios tecnológicos, principalmente porque envolve dinheiro. Quer dizer, às vezes um clique mal dado, um clique mal posicionado, pode realmente fazer com que você perca uma grana. Isso é fato. Então a gente precisa realmente ficar atento, especialmente as plataformas que não estão na língua portuguesa, tá bom? Mas vamos lá e vamos ver o que a gente tem aqui de exemplo. Eu trouxe aqui 2 exemplos de plataformas que eu trabalho, tá? A Binance, que é uma plataforma originalmente construída, elaborada na China, mas depois a sua plataforma foi migrada para o Japão, em função daquela... se antecipando, né, a proibição que os chineses fizeram aí em 2017, essa plataforma foi migrada lá para o Japão. É uma plataforma mundialmente conhecida, muito utilizada, né? Você tem aqui alguns botões interessantes, algumas operações que podem ser vistas ao mesmo tempo que ela ocorre. Por exemplo, neste momento você tem aqui, neste canto esquerdo e mais abaixo, no canto esquerdo também, mas na parte inferior, quem está vendendo e quem está comprando. Você tem 3 botões aqui que você pode ver os dois. Você pode ver só quem está comprando, você pode ver também quem está vendendo, tá? Nós chamamos de livro de oferta. O que seria o livro de oferta? O livro de oferta é aquele espaço, aquele campo que eu comentei anteriormente, onde a gente visualiza essas coisas, onde a gente visualiza todos os potenciais compradores e vendedores daquele determinado ativo. Nesse caso aqui a gente selecionou o BTC, o Bitcoin é um dos ativos mais procurados nas corretoras, e aqui você tem um gráfico apontando, né, mostrando aí qual tem sido a última tendência aí do preço, né, e algumas também mostram o volume deste ativo que está sendo negociado. Aqui você tem, por exemplo, uma opção de verificar na última hora, nas últimas 2 horas, nas últimas 6 horas, mudar aqui para 6 horas para vocês verem como é que foi aí a movimentação de compra e venda desse ativo. Você também pode mudar isso para um dia, etc e tal, tá? Essa é um pouco mais complexa em função de não estar na nossa língua, né? Em função de não estar na língua portuguesa. Eu aqui, se não me engano, já estou logado sim, mas vou mostrar uma outra que é em português, fica muito mais tranquilo da gente avaliar, tá? Aqui também está o livro de ofertas. Esse livro mostra do lado direito os vendedores, quem está vendendo, aqui o login dele, o valor que ele está propondo vender e o volume, quanto ele tem daquele ativo para vender. Do mesmo jeito do lado de cá, só que o comprador, né, as pessoas que estão interessadas em comprar. Você veja que aqui ó, uma ordem minha, aqui, ó, minha ordem, uma ordem que eu já havia elaborado, já havia enviado para a plataforma executar para mim. Isso é uma outra atividade interessante, né? Nunca chegue comprando, a não ser que você esteja realmente precisando daquele ativo de forma imediata para fazer algum tipo de transação, pagamento, etc. Mas se você tem tempo, utilize de maneira coerente o livro de ofertas. E essa forma é avaliar bem como andam aí os compradores, os vendedores, o preço, a quantidade, inclusive saber avaliar isso para cada uma das plataformas que você quer trabalhar. Então a gente sabe, por exemplo, que é muito comum entre as plataformas, uma manipulação, né, para que o preço do ativo e o volume chegue nos números que eles realmente se interessam. Tá? Exemplo, é possível que uma plataforma, por exemplo, compre bitcoins e venda bitcoins sem tê-los, sem que elas o tenham. E aí ela pode, dessa forma, manipular preços para baixo ou para cima, tá? Ao seu bel prazer. É claro que essa é uma atividade ilícita, ilegal, antiética, mas isso acontece muito dentro das corretoras para que elas possam ter, né, os desejados lucros, aquelas formas escusas, né, e obscuras de obter seus ganhos. Então a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Eu não estou dizendo que todas fazem isso, mas é possível para que haja uma manipulação aí nos preços e os ganhos aconteçam, tá bom? Outro detalhe, volume. Então nunca escolha uma plataforma
a não ser que você esteja ali muito próximo dos seus idealizadores, dos seus proprietários e saiba, conheça o potencial que eles têm de crescimento no mercado. Mas escolher plataformas que comercializem em volume muito baixo, ou seja, por exemplo, abaixo de 1 Bitcoin, é desnecessário, é ruim, não é à toa que elas normalmente oferecem aí custo zero para as taxas de compra e venda, transferência, etc. Tá bom? Optar por uma plataforma, então, que opere mais de 1 Bitcoin, pelo menos para que você tenha ali condições de operar com maior liquidez. Nós já falamos sobre isso no início do vídeo, tá bom? Outro detalhe que eu acho que é interessante aqui, que a opção de compra e venda, por exemplo, de forma imediata, eu posso fazer aqui, mas não é a melhor opção, tá bom? Dentro do livro de oferta, você sempre tem uma opção mais interessante de propor tanto o preço da sua compra quanto o preço da sua venda, se você for o vendedor, tá certo? Eu também me preparei para vocês um outro site, vou deixar na descrição do vídeo aqui, 2 outros sites que eu acho interessantes, que nos ajudam na comparação de taxas, na avaliação de corretoras. Então aqui você tem esse site, vou deixar na descrição para vocês aí, que mostra aí, por exemplo, quais são as principais informações daquela plataforma, como que tipo de depósito, quanto que ela recebe, quanto que ela aceita, qual é a taxa dela para saque, qual que é a taxa dela para depósito, se a ordem for passiva e ativa, tem algum tipo de taxa? A ordem passiva e ativa é exatamente aquilo que eu disse. Se você executa uma ordem imediatamente, eu preciso agora e tem que ser agora, nós chamamos essa ordem de ordem ativa. Se você quer ter tempo, fazer isso com mais calma, com mais tranquilidade, até para que você possa aproveitar melhor daquele mercado, você está executando uma ordem passiva. E aí a maioria delas, na ordem passiva, não te cobra para comprar e vender, mas algumas cobram. Então a gente tem que ficar muito atento em relação a isso, tá? Esse site tem um problema, eu percebi que ele nem sempre está bem atualizado. Então você tem que tomar muito cuidado. Verifique aqui, mas corra lá na plataforma e confere. Verifique se aquela informação realmente procede, tá bom? Então você tem aqui algumas corretoras, não vou citar o nome de algumas aqui, não sou pago para divulgar nenhuma delas, mas você vai perceber que algumas são mais interessantes, outras são menos interessantes, a depender daquele critério que você mesmo deve utilizar, como preço, taxa, volume negociado, capacidade de liquidez, atendimento, suporte, eu acho que isso aí é muito importante também, certo? Vamos ver aqui mais. Aqui eu acho que é só. Agora, um outro site que eu acho que é interessante a gente avaliar é esse aqui, ó. Esse é um que ajuda, inclusive, no processo de arbitragem. Aqueles que querem operar com arbitragem podem utilizar esse site como referência. Agora, tome muito cuidado. É uma referência, sim, uma boa referência, que faz aí um tabelamento de preços de compra e venda em determinadas operadoras, em determinadas casas de câmbio, exchanges, como você queira chamar. Nessas corretoras, você vai perceber aqui, ó, que existe uma indicação, uma sugestão de possível lugar de se comprar mais barato e outro de se vender mais caro. Quando você consegue fazer isso com maestria, com inteligência, com racionalidade, é possível sim obter ganhos, mas tome muito cuidado. Nesse caso, essa plataforma alega que esta avaliação dela já inclui as taxas, mas mesmo assim eu sou muito precavido, sou muito pé atrás com essas coisas. É importante que você avalie, é isso mesmo? O custo que eu estou tendo para comprar ali é esse que está sendo apresentado pela plataforma? O custo que eu estou tendo para vender a colar é exatamente esse? Porque se não for, você vai pagar para trabalhar, tá certo? É necessário que você leve em consideração todos os seus custos. E não só os custos de corretagem, os custos de mineração, etc. É necessário você observar os custos de oportunidade. O que seria o custo de oportunidade? O meu capital está preso numa exchange, o meu capital está parado numa corretora. Quanto que eu estaria ganhando de uma outra forma? Quanto que eu estaria ganhando fazendo day trade, comprando e vendendo de forma um pouco mais rápida? Então é importante observar esse custo aí, o que nós chamamos de custo de oportunidade. É isso. Aqui também estão, está a maioria das corretoras que nós conhecemos aqui no Brasil, algumas não são do Brasil.
mas boa parte delas realmente bem interessantes. Aqui, ó, aqui você tem o volume negociado, olha. Por exemplo, essa primeira aqui, ó, a BitBolsa negociou quase 70 bitcoins nas últimas 24 horas, no último dia. Esta outra, Foxbit 118. Então são normalmente corretoras mais preferidas aí da galera que gosta de trabalhar com os criptoativos, tá bom? É isso. Operadoras que trabalham com menos de 1 Bitcoin diariamente, eu não aconselho, né? A não ser que você esteja disposto ali a perder um pouco na liquidez, tá certo? É isso. Por hoje é só. Eu acredito que nós cumprimos aí com o combinado. Se ficou alguma coisa, se alguma coisa não ficou muito clara, se eu realmente esqueci de algum detalhe, me procure. Nós estamos à disposição. Não se esqueça de deixar seu like. Aproveite para contribuir para o crescimento deste canal, porque a gente tem planos de fazer desse canal um canal realmente revolucionário, um canal que vai ser aí um verdadeiro vertedouro de bênçãos financeiras para você, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.